Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre mais uma das premissas atuariais, a premissa de rotatividade. Bem, ela representa um pressuposto decremental, porque representa a saída ou desistência do plano, né? Não existe o caso dessa premissa representar um incremento na população, mas representa uma saída da população. Na previdência complementar, em casos de saída do plano, o participante opta por resgate, portabilidade, autopatrocínio ou benefício proporcional diferido, que são institutos que vocês devem ter estudado aí na disciplina de legislação, mas esses são institutos que, quando o indivíduo sai do plano, ele pode requerer, né, resgatar os valores que ele tem no plano, portar estes valores para uma outra entidade fechada, continuar pagando a própria parte e a parte do patrocinador ou simplesmente deixar ali o recurso que ele tem para que numa data futura, uma data de aposentadoria, ele receba algum benefício proveniente ao valor que ele tinha ali, proveniente do valor que ele tinha ali depositado, o valor que ele contribuiu durante o tempo em que ele contribuiu. Esse benefício deve ser menor do que o benefício para os demais participantes que continuaram no plano, mas o indivíduo teria sim direito a esse benefício. Bem, então, nesse caso, essa premissa de demissão ou desistência, ela está relacionada muitas vezes com os fluxos que se deve ter dos valores financeiros. Se a gente espera, por exemplo, que haja uma grande quantidade de pessoas saindo do plano, uma grande quantidade de pessoas pode requerer o resgate. Então, a gente tem que pensar nas questões de liquidez relacionadas ao investimento do capital, certo? Esse é um dos tipos de preocupação que deve se ter, né? Diferenças entre valores mínimos exigidos para resgate e valor total do saldo de contas pode ir para demais participantes pelo mutualismo do plano. O que é isso? Bem, é comum, por exemplo, que alguns planos o participante possa, por exemplo, resgatar todo o valor ou parte do valor, dependendo do tempo em que ele está no plano. Se ficou no plano por menos de 2 anos, por exemplo, não resgata nada, 5 anos resgata aí já 10% do valor que o patrocinador depositou, há mais de 20 anos, aí pode já resgatar 5% do valor que o patrocinador depositou, porque o valor que ele mesmo depositou, ele tem direito a resgate, certo? Bem, é comum que isso aconteça, exatamente para desestimular que as pessoas saiam dos planos de benefício. Mas, e aí, como que o plano reage em relação a isso, né? Bem, ele pode pensar aí em alguns valores que devam estar disponíveis para resgate e o valor que sobrar, né, digamos que tem aí a previsão de muitas pessoas saindo com menos de 2 anos na empresa, quando não seria possível resgatar nada do patrocinador. Esse recurso do patrocinador vai então para os demais indivíduos do plano pelo mutualismo, né, fazendo com que o plano fique um pouquinho mais barato. A gente pode dizer então que a taxa de saída do plano, ela pode fazer com que o plano fique mais barato para aqueles indivíduos que permaneceram no plano. Nos planos de RPPS, nós temos que se o servidor sai daquele regime próprio, pela compensação previdenciária, os valores que o indivíduo depositou no plano passarão ao outro fundo ao qual o servidor se afiliou pela compensação financeira de benefícios previdenciários, né? Então, o tempo que o indivíduo contribuiu, por exemplo, no regime geral ou no regime próprio, pode contar para a aposentadoria no regime geral, no regime próprio. Todos os tempos de contribuição contam, mas o indivíduo contribuiu em lugares diferentes. Então, o fundo final o plano final pelo qual ele se aposentou, o último regime pelo qual ele se aposentou, vai receber recursos dos outros regimes para o qual esse indivíduo contribuiu, de forma a formar ali no todo o bolo que ele precisa para pagar o valor dos benefícios. Mas existem também algumas regras em relação a isso. E é necessário que os regimes próprios se preparem, tanto para receber valores do regime geral, por exemplo, né? Então, como que o indivíduo entra, né? Se ele ingressa numa idade mais avançada, já tendo contribuído em outros planos antes, no regime geral antes, ou se ele ingressa numa idade anterior,
em idade mais jovem, sem ter contribuído para outros regimes previdenciários, afeta a estrutura financeira do plano, né? A gente pode, inclusive, considerar a compensação previdenciária nos cálculos atuariais. Mas é necessário também considerar a compensação previdenciária que o RPPS deverá pagar para o regime geral ou para outros RPPS, porque isso também acontece. Então, saber como que os indivíduos entram e saem nos ajudam a entender como que o dinheiro deve ser gerido, né? Porque a gente tem que pensar na liquidez necessária a cada momento do tempo para fazer aí todos esses fluxos de pagamentos que são necessários. Bem, então, a rotatividade, ela representa a mobilidade, né? Os desligamentos dos empregados do patrocinador que tem um reflexo no plano de benefício. É o principal motivo de saída para as idades mais jovens. A gente vai ver alguns dados aí no próximo slide. Deve ser definida em conjunto com o patrocinador, né? Ou analisando aí toda uma realidade do serviço público, como acontece nos RPPS, mas se tem a ver com a estruturação da carreira, da profissão, isso deve ser conversado com aqueles que estão mais diretamente ligados a isso. Se é um plano com patrocinador, seria então, no caso, o patrocinador. É interessante, é importante analisar a estruturação da carreira das pessoas que compõem aquela massa de participantes para então fazer a análise adequada da rotatividade. Até porque pode acontecer, por exemplo, de ter-se uma previsão já nos próximos anos de um programa de demissão em massa, por exemplo, um programa de incentivo à saída por aposentadoria, saída também por exoneração, a demissão voluntária. Podem ter diferentes tipos de programas que vão afetar aí essa rotatividade. Então, a gente tem que pensar também nisso em conjunto com aqueles que são os principais responsáveis pelos empregos, certo? E, como a gente já está começando a discutir, né, essa rotatividade, ela depende de uma série de fatores. Por exemplo, o tipo de negócio, né, o tipo de trabalho, né, isso muda, né? As próprias gerações, elas têm comportamentos diferentes no decorrer do tempo, a localização da empresa, porque existem algumas empresas que têm dificuldade de fixar os seus trabalhadores, os seus empregados, porque estão num lugar que é de difícil acesso, as pessoas não gostam de morar, ou vice-versa, né? Então, é necessário pensar também sobre isso. Mudanças legais que afetam o trabalho, a remuneração, a aposentadoria, né? Porque os indivíduos, eles reagem a todas essas políticas, eles reagem a toda essa legislação. Então, as demissões, as exonerações, elas podem sim ser afetadas por esse contexto em que os indivíduos vivem. Mudanças econômicas também, né? Em situações pontuais das empresas, mudança de controle, fusão, etc. Isso pode ter aí grandes impactos nas demissões, né? Mudanças econômicas, mudança também na evolução tecnológica, né? Alguns tipos de negócios que antes bombavam, né, hoje perdem força. Então, é necessário ver também a continuidade dos tipos de negócio no decorrer do tempo e a demanda por trabalhadores para cada tipo de negócio, porque a gente pode ter que, em um determinado momento, a demanda seja grande, mas depois, com a automatização de alguns processos, por exemplo, não seja mais. Bem, também política de retenção da empresa, porque as empresas têm políticas diferentes de pessoal. Desenho do plano previdenciário, porque pode atrair ou não mais indivíduos. E mesmo frente a uma demissão, os indivíduos podem querer continuar, por exemplo, com autopatrocínio ou com benefício proporcional diferido. Então, as regras do plano podem afetar essa decisão de sair ou de não sair. Idade e sexo, que sempre afeta tudo, todas as decisões e comportamentos. Tempo de serviço, claro, e grau de escolaridade, porque as pessoas, além de empregos diferentes, têm comportamentos diferentes. Vamos ver aqui agora alguns gráficos. O trabalho de Borges, 2009, que fez
analisou, né, o comportamento de várias premissas atuariais, de várias funções comportamentais para servidores públicos federais. Ele faz aqui uma apresentação dos diferentes tipos de decremento dos contribuintes, né, a saída da situação de contribuinte por causa. Em vermelho, nós temos as exonerações. Em verde, nós temos invalidez. Em azul, aposentadoria. E em preto, a morte. Então, repare, para as primeiras idades, a probabilidade de morte é pequena, esperada, certo? Em todos os grupos, né? Para mulheres ou homens com ensino médio ou com ensino superior. A probabilidade de morte começa nas primeiras idades, representando um percentual bem pequeno das saídas. Mas reparem como que as exonerações representam um percentual grande das saídas. E que a gente está tratando de serviço público federal. Os indivíduos têm estabilidade, mas isso não significa que eles são obrigados a continuar no mesmo trabalho. Eles podem, por exemplo, fazer concursos em outros lugares e sair por causa dessas novas oportunidades. Ou eles podem também ir para a iniciativa privada. São decisões relacionadas à carreira. Então, mesmo no serviço público, onde se tem estabilidade, é possível observar observar exonerações, tá certo? Isso vai diminuindo no decorrer das idades para todos os grupos, mas nos primeiros grupos etários, a exoneração é sim a principal causa de saída, certo? Aqui nós temos algumas tábuas de rotatividade elaboradas pela SOA que nos dão também uma boa noção sobre como que se dá aí essa rotatividade. De preto a gente tem valores no geral e nas demais linhas nós temos o comportamento por tempo no serviço. A linha pontilhada azul, essa daqui, dá o comportamento para indivíduos com menos de 2 anos no serviço. A linha vermelha pontilhada vai dar de 2 a 4 anos, a linha verde de 5 a 9 e a linha lilás 10 anos ou mais no serviço. Reparem como que a rotatividade diminui com o tempo no serviço. Para todas as idades, ela diminui com o tempo no serviço, mas ela também diminui na idade. Repare aqui que todas essas linhas, elas decrescem. Mais suavemente ou menos suavemente, mas todas elas são decrescentes com a idade. Então, os indivíduos tendem a permanecer no mesmo emprego com o aumento da idade, certo? E dado que já estão há mais tempo no emprego, eles tendem a continuar, certo? Mas a gente repara aqui altas probabilidades para pessoas com menos de 2 anos no serviço. Então, aqui nas idades mais jovens, pessoas mais jovens, a gente tem uma alta rotatividade. Como que a gente considera, então, essa rotatividade na estimação da população, nos cálculos atuariais, nos fluxos atuariais? Aqui nós temos um exemplo. Vamos considerar um grupo de 1.000 participantes ativos com a idade média de 25 anos, em que o único decremento na atividade é a demissão, para simplificar. Okay? Então, nós temos aqui 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55 anos. Tá? Vamos considerar aqui de 5 em 5 anos. E aqui as diferentes taxas de rotatividade, 1% ao ano, 1,5%, 2% ao ano. Se a gente tem aos 25 anos a mesma quantidade de indivíduos aqui nessas 3 situações, digamos 1.000 indivíduos, quantos indivíduos sobrariam aos 30 anos? Bem, se sai 1% ao ano, dos 25 aos 26, diminuíram aqui 10 indivíduos, certo? Dos 26 aos 27, mais alguns, dos 27 aos 28, mais algum, de forma que aos 30 anos tenha 951 indivíduos. Se a rotatividade é um pouquinho maior, 1,5% ao ano, sobraria aos 30 anos 927 indivíduos. E com a rotatividade de 2% ao ano, 904 indivíduos. A mesma coisa a gente pode
assumir para os demais anos, né? Dos 30 aos 35 anos, se continua uma rotatividade constante de 1% ao ano, aos 35 anos sobram os 904 indivíduos. E assim por diante, a população vai diminuindo até que aos 55 nós tenhamos 740 indivíduos dos 1000 iniciais, numa situação de 1% ao ano de rotatividade. Se a gente considera 1,5% ao ano, sobrariam aos 55 anos 635 indivíduos e com 2% ao ano, 545. Repare, quase metade da população inicial. Ao final, na idade prevista para a aposentadoria, digamos aqui que seja 55 anos, dependendo da hipótese de rotatividade escolhida, a quantidade de participantes ativos pode variar de 545 a 750, uma diferença aí de 35%. A rotatividade aqui a gente variou em 1% ao ano, mas a diferença final foi de 35% na população que estava apta aí à aposentadoria. Então, vejam como que a rotatividade ela tem um impacto grande na configuração da população de um plano. Agora vamos falar dos impactos disso na reserva. Bem, quanto maior a rotatividade em uma empresa, menor será a necessidade de recursos para honrar os compromissos futuros. Bem, menor seria a provisão matemática. Isso na situação em que os recursos do indivíduo que saiu do plano fiquem no plano para custear os benefícios dos demais segurados. Essa seria a situação, por exemplo, de como a gente falou da entidade fechada de previdência complementar, em que o indivíduo não resgata o valor da patrocinadora. Um exemplo, né? Então, nós teríamos aí uma diminuição do valor necessário de provisão matemática por conta desses recursos que ficam retidos no plano. Com o advento dos institutos introduzidos pela Lei Complementar 109 de 2001, portabilidade, benefício proporcional diferido, resgate, falta patrocínio, o impacto dessa premissa foi reavaliado pelas entidades fechadas, o que em alguns casos levou a um aumento do custo, porque antes não existiam essas possibilidades, certo? Dado que o ganho atuarial decorrente da saída do participante foi reduzido, antes todo o valor ficava no plano, e agora não necessariamente. Então, é necessário, ver como é a legislação, porque a legislação também vai afetar se os valores podem ficar, se não podem ficar, quanto do valor pode ficar ou não, e isso afeta a provisão matemática necessária. Em RPPS também existe o Instituto de Compensação Financeira, que a gente colocou aqui até entre aspas, instituto, porque não está definido dessa forma, né? Mas como a gente viu, é necessário, seria aí como a compensação entre os planos, entre os regimes previdenciários diferentes, é necessário, portanto, fazer provisão matemática para custear a compensação. Formas aqui que a gente pode representar a rotatividade. Bem, poderia ser, por exemplo, como essa linha B, que é uma função constante para todas as idades, ou uma função ou em função da idade, como essa linha A. Né? Isso pode ser dado por uma tabela ou por uma regressão simples, já que a gente observa, por exemplo, que a rotatividade nas primeiras idades é mais alta que nas últimas. Ou ainda uma função da idade e tempo de permanência no plano, que seriam duas variáveis conjugadas, né, numa regressão múltipla, para encontrar aí a função ideal de rotatividade. Isso pode ser feito também por meio de tábuas, que variam de acordo com a idade ou tempo de serviço, ou com as duas coisas, embora existam muitos casos em que se adota uma taxa única para todas as idades. Nós temos aqui alguns valores observados também de rotatividade, né, a probabilidade líquida de exoneração por sexo, idade e escolaridade para servidores públicos federais, também aqui do trabalho de Borges. A gente percebe que existe diferença nessas probabilidades para homens e mulheres, existem diferenças de acordo com o nível de escolaridade, e tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai definir aí as probabilidades que nós vamos assumir para os nossos planos. Temos então algumas referências para quem quiser saber um pouco mais, e até a nossa próxima aula.